A paz, irmãos e irmãs, uma boa tarde para vocês. Hoje nós estaremos reiniciando mais um estudo, né? Continuando, na verdade, estudo sobre metodismo. Ficamos aí 2 semanas para que vocês pudessem ter a oportunidade de rever as aulas passadas, para que agora nesse mês de julho nós continuássemos então na parte 4, que fala sobre o metodismo e as experiências de discipulado, né? E especificamente nessa aula nós vamos falar sobre as sociedades e classes metodistas de Wesley, né? Como John Wesley desenvolveu essas classes, né? Como ele formou as sociedades. Nós iremos conversar um pouco nesta tarde. Vamos orar, fazer uma oração antes de começarmos essa aula, para que o Senhor venha abençoar, venha abrir nosso entendimento a respeito daquilo que ele tem a nos ensinar, seja sobre John Wesley, sociedades, classes, mas principalmente sobre a palavra do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua palavra e da Tua presença, Senhor, nesta tarde. Te pedimos ao Espírito Santo de Deus que o Senhor possa revelar, Senhor, a Tua vontade, o Senhor possa, Deus, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, para que possamos entender tudo aquilo, Senhor, que é necessário nessa caminhada cristã que o Senhor nos propõe todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa aula, abençoa meus irmãos e irmãs. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5, versículo 42. Diz assim, Atos 5, 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Essa fala da experiência, como viviam ali os novos cristãos, a igreja primitiva, né? Sobre a importância de todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. E é especificamente sobre esse texto que nós vamos falar, né, a partir dessa estrutura de funcionamento das sociedades metodistas, né? Quando John Wesley, assim, então, ele começa a desenvolver, começa a aprofundar essas experiências, né, dos novos convertidos e até mesmo daqueles que já eram convertidos, né, ao Senhor Jesus, ele trazia essa experiência do estar em casa, todos os dias, estar no templo, pregar, ensinar, essa importância do discipulado que John Wesley quis trazer através das sociedades e das classes. Então, hoje o nosso objetivo é a gente poder entender, né, assim, alguns formatos, algumas estratégias que são prática do discipulado, né, na nossa igreja, nas comunidades, de uma forma geral. E é interessante que, diferentemente, né, de George Whitefield, que pregava, né, as pessoas iam até ele, Wesley, ele se preocupava, assim, a partir daquilo que ele pregava, a partir dos desdobramentos que a sua pregação tinha, ele se preocupava com a vida cristã da pessoa que estava ouvindo, que tinha se convertido ao Senhor Jesus Cristo, né? Não era apenas o pregar, mas era o se importar com as vidas que ali estavam se rendendo aos pés de Jesus, né? E Wesley, ele sentia essa vontade, ele sentia essa obrigação que ele devia dar condições para que essas pessoas pudessem aprofundar suas experiências com Deus, né? E de fato, nós entendemos dessa importância que não apenas a pessoa se converter, né? Ela entra dentro de uma igreja, se converte e às vezes em alguns locais, né, são pessoas que acabam sendo esquecidas, mas não, Wesley, ele tinha essa preocupação, né? Além de ser um método de pastoreio, ele tinha essa preocupação de dar condições, de dar uma formação, de dar recursos necessários para desenvolvimento e aprofundamento da experiência com Deus de cada pessoa, né? E aí então ele começa a organizar esses novos discípulos, essas novas discípulas, né? Para que eles pudessem então crescer nessa vida de santidade, né? Então Wesley sabia ali que desde o início, né, quando a pessoa se convertia,
ela já começa a manifestar nessa essa profundidade da conversão, né? Quantos de nós já encontramos pessoas, até mesmo nós mesmos, né? Quando nos convertemos, lembramos, né, de como era essa profundidade, né, a partir desse momento da conversão, em querer se aprofundar, em querer viver uma vida diferente, uma vida de santidade. Então, Wesley entendia, assim, que aquele discípulo, aquela discípula, né, aquele homem e mulher que se convertia, tinha, sim, que manifestar essa profundidade da conversão, né? Não foi apenas uma conversão em palavras, mas foi uma conversão íntegra, inteira, corpo, alma, espírito, né, pensamentos diante de Deus, tudo nessa profundidade para querer uma transformação. E era através da pregação evangelística de Wesley que essas pessoas elas eram levadas a ingressar numa sociedade de Wesley. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente como se formava a sociedade, mas aqui a gente precisa passar que a pregação evangelística era a porta de entrada para que esses novos convertidos, essas pessoas, né, pudessem se achegar a uma sociedade. E essa sociedade tinha esse objetivo de formação cristã, né, e trazer o crescimento na santificação das pessoas, né. É interessante que o Wesley, né, ele tem inspirações, assim como nós temos inspirações para muitas coisas que nós fazemos, inclusive nos inspiramos em Wesley, né, para viver uma vida, ou viver, né, a doutrina metodista de uma forma certa, né. Ele se inspirou na experiência que ele teve com grupos de morávios, né? E até mesmo na sua experiência que ele teve lá no Clube Santo, lá em Oxford. E aí é importante até falar, né? O material ele diz isso sobre o morável Peter Boller, que ajudou Wesley então na organização da primeira sociedade, que foi a Sociedade de Fetter Lane, em 1738. E aí a gente parte para como essas sociedades elas eram organizadas, né? Como ela era feita, como elas eram estabelecidas, enfim. Então Wesley ele organizava grupo de 12 pessoas, né? E tinha um líder leigo, né? E aí esse grupo de 12 pessoas eram chamadas das classes, né? E nesse grupo, né, as situações, né, específicas, né, que necessitassem um acompanhamento pastoral, era levado a John Wesley pelo líder, né, por esse líder leigo, e assim ele podia fazer um acompanhamento mais profundo, né, de cada situação, de cada pessoa, né, de cada família, enfim, assim eles poderiam viver essa vida de comunitária, essa vida de pastoreio, né? Porque a sociedade era uma forma de pastoreio que o Wesley tinha, e assim ele podia se aproximar, né? Ter grupos que eles se aproximavam uns dos outros, né? E a intenção, né, desses grupos, novamente, era desenvolver as pessoas, né? Dar a atenção pastoral que era necessária, né? Porque era de fato importante preservar a santidade, a fé e a doutrina. Vou repetir mais uma vez porque é importante nós sabermos disso. Preservar a santidade, a fé e a doutrina. As sociedades tinham esse objetivo, né? Esse foco em que era a garantia do desenvolvimento das pessoas e era a garantia também de uma atenção pastoral a essas vidas, mas também preservar a santidade, a fé e a doutrina. E é interessante, meus irmãos e irmãs, que essas classes, né, de 12 pessoas e tinham um líder leigo, elas formavam então a sociedade, né? Então elas eram colocadas em determinada cidade, né, ou determinado local da reunião, enfim, aonde aquelas pessoas estivessem, que formavam as classes, eram denominadas as sociedades, formava-se uma sociedade, né? E aí um dado interessante que o material nos traz é que ao final do século XVIII, os historiadores registraram mais de 10 mil grupos
e 80 mil membros nas sociedades organizadas como classes. Ou seja, um número muito grande, um número assim que a gente não tem ideia, né? Imagina 10 mil grupos, como se fosse exemplo, né? Hoje, é os 10 mil células ou 10 mil realmente sociedades, né? E aí, não especificamente homens, mulheres, jovens, juvenis, mas sociedade de uma forma geral. Muito interessante em saber que as sociedades, né, as classes que Wesley desenvolviam, eram classes que se reproduziam, eram frutíferas, né? Se reproduziam a ponto de chegar a 10 mil grupos, ou seja, 80 mil membros nas sociedades organizadas, né? E o historiador Ratzenreiter, ele descreveu a primeira sociedade, que foi a Sociedade de Fetterlane, em 1738. Ele diz assim: reunidos na casa de John Hunton, um pequeno grupo de pessoas aceitou duas regras pelas quais uma pequena sociedade foi estabelecida. Então, a primeira regra era a seguinte: que eles encontrariam uma vez por semana para confessarem suas faltas uns aos outros e para orarem também uns pelos outros, a fim de que fossem curados, né? Conforme Tiago 5,16. Essa era uma das regras, né? Se encontrarem uma vez por semana e aí confessar suas culpas uns aos outros, né? Orar também uns pelos outros, para que fossem curados, né? E de fato é importante nós termos esses momentos de comunhão, esses momentos de confessarmos uns aos outros, né? Em muitos momentos a gente só quer confessar a Deus, né? E isso é válido, não é que não seja válido, mas às vezes nós precisamos conversar com alguém, né? Precisamos desabafar, precisamos pedir, né, oração, pedir oração para que sejamos curados, orar pelos outros que também precisam de cura, né? Enfim, essa era a importância, era uma das regras da sociedade, se reunir uma vez por semana e ali confessar os seus pecados uns aos outros e também orar uns pelos outros para que fossem curados. E a segunda regra era que qualquer outra pessoa de cuja sinceridade eles estivessem bem seguros poderiam, se assim desejasse, reunir-se com eles para aquele propósito. Ou seja, era aquelas pessoas que eles viam que havia uma sinceridade tamanha naquela pessoa que essa pessoa poderia ser, se assim ela quisesse, né, convidada a participar, se reunir, estarem juntos ali naquele mesmo propósito. Era uma forma de identificar, né, novos membros para a sociedade, né, para a classe. E aí, só lembrando que realmente essa era uma das formas, né, era um método de pastoreio de John Wesley, se organizar em sociedades, nas classes, para esse cuidado mútuo. E aí eu li duas regras, né, importantes, né, sobre fazer parte de uma sociedade, uma classe, mas haviam exigências para que cada pessoa que assim quisesse fazer parte deveria cumprir. Não era apenas um clube, né? Era um clube santo, né? Anteriormente era um clube santo e não era apenas um clube onde as pessoas entravam, cumpriam regras se quisessem ou não. Então, eu vou ler aqui as exigências da sociedade metodista. Então, a primeira era assim, são várias. Orar diariamente, muitas vezes, participar da ceia do Senhor pelo menos uma vez por mês, desenvolver a mansidão, a humildade e o hábito dos pensamentos santos, evitar situações propensas ao pecado, ou seja, más companhias, tentações, etc. Fazer um autoexame todas as noites, pensando nas atitudes tomadas durante o dia. Praticar um jejum mensal, especialmente próximo do tempo da ceia. Ler livros religiosos, dar um testemunho vigoroso. Ou seja, eram bastante exigências para que essa pessoa que assim quisesse permanecer na classe, ela cumprisse, né? Ela fosse assim, então, uma pessoa que tivesse prazer em cumprir aquilo que era exigido para que ela fizesse parte daquele momento, daquela sociedade, daquela classe, né? E era interessante que essas sociedades, elas aconteciam antes das pessoas irem para o trabalho,
né? E tinha ali pregação, cânticos, orações, né? Como se fosse um culto mesmo ao Senhor, nada, creio que nada tão formal, né? Como um culto dentro do templo, mas como era nas casas, mas havia sim a pregação, como era nas casas, havia sim a pregação, cânticos e orações para aquele momento, antes das pessoas irem para o trabalho, elas estavam ali juntas, confessando suas falhas, seus pecados uns aos outros, orando um para os outros para que fossem curados. Haviam também momentos de comunhão nas festas chamadas festas do amor ou festa ágape, né, e a qual só eram admitidos os membros em plena comunhão com as sociedades, ou seja, aqui já era uma exigência, né, aqueles que realmente estavam em comunhão, eles eram aceitos. E nessas ocasiões eles também partilhavam pão e água, compartilhavam lutas, vitórias, cantavam hinos. E mensalmente eles faziam vigília. Enfim, eram muitas as exigências para fazer parte da sociedade daquela época, né? Da época em que John Wesley assim as estabeleceu. E o crescimento em santificação, o objetivo da sociedade era esse, crescimento em santificação. Não era viver uma vida qualquer, né? Uma vida de quem aceita Cristo e aquilo que eu vivia antes de aceitar Cristo, eu continuo vivendo depois que eu aceitei Cristo. Wesley não admitia esse tipo de postura. Por isso ele tinha essa vontade, esse objetivo em instituir as sociedades, né, era para o crescimento em santificação dessas pessoas. E aí, o material, o texto nos fala que o professor Haley, né, D.A. Haley, ele explica que por meio de reuniões semanais, as pessoas arrependidas tinham um ambiente apropriado para apropriar-se da fé, do perdão, da transformação de vida e da santificação progressiva. Era um ambiente que proporcionava esse crescimento em santificação, meus irmãos e irmãs. Não era um ambiente qualquer, né, em que as pessoas estavam ali jogando conversa fora, sem objetivo algum, mas havia sim em todos os corações, em todas as pessoas que faziam parte daquela sociedade, um objetivo em apropriar-se da fé, do perdão, da transformação de vida e da santificação. Era esse o ambiente que Wesley queria e proporcionava às pessoas, né? E até mesmo pessoas que oficialmente eram da igreja anglicana, mas às vezes não estavam em comunhão com a igreja anglicana, elas assim entravam em comunhão com a sua igreja quando elas aderiam ao metodismo, né? Elas começavam a entender ali como é que é esse crescimento em santificação, os objetivos, enfim, e assim elas retornavam à comunhão com a igreja anglicana. Lembrando que John Wesley, né, não fundou a igreja metodista, né? John Wesley foi fundador do movimento metodista, né? Esse movimento em busca da santificação, enfim, após a sua morte que foi criado então as igrejas né, metodista, mas até então era um movimento metodista, né, ainda enquanto ele estava vivo. E tanto é que, né, como eu li aqui antes, né, as pessoas faziam parte da igreja anglicana, né, algumas novas convertidas, né, e as outras pessoas mesmo que já eram há bastante tempo da igreja. Então, como eu tinha falado antes, ponto de partida, né, para entrar numa sociedade, né, para que a pessoa pudesse conhecer a sociedade, era através da pregação ao ar livre de Wesley, a pregação evangelística de John Wesley, né? E aí as pessoas que verdadeiramente aceitavam Cristo, elas eram integradas a uma classe, né? E esse líder leigo, ele era um facilitador, né, junto ao grupo, junto às pessoas, na sua formação espiritual, né? Ele ia conduzindo e até mesmo eles exercitavam assim uma disciplina coletiva, cuidado pastoral, assim, eles faziam exortações às pessoas, confissões mútuas de seus pecados, suas faltas, era ministração da palavra também, leituras do sermão de John Wesley. Enfim, esse líder facilitador, ele trazia essa formação espiritual através
dessas disciplinas coletivas, cuidado pastoral, enfim. E a maioria desses integrantes das classes, né, eram homens e mulheres de classes sociais menos favorecidas, né? Eles estavam ali em busca de alternativas à vida que era consumida por vícios da sociedade da sua época, né? E ali eles encontravam um momento de acolhimento, um momento de cura, um momento de restauração, né? Ali também havia coletas na ajuda para construções de locais de reunião, às vezes também para ajudar até os próprios integrantes da sua sociedade, né, que tivessem condições financeiras, em dificuldades de condições financeiras. E a ênfase era sempre a santidade e a seriedade. Santidade e seriedade. John Wesley, ele tinha isso tão forte com ele que em alguns momentos ele acaba também fazendo uso dessa seriedade de Wesley, né, até mesmo na exclusão de algumas pessoas, né, que acabam dando maus testemunhos, né, desvios doutrinários, insubordinações e até mesmo casos de violência doméstica intoleráveis para quem estava em busca da santidade. Então Wesley era tão ferrenho assim, nas suas convicções e principalmente nos objetivos da sociedade, que era o crescimento e santificação, que ele não admitia pessoas que se desviavam daquilo que era o objetivo daquela sociedade. Era uma forma de trazer a realidade para as pessoas, né, de que deveriam se portar bem, não apenas por conta da sociedade, mas por conta do Evangelho de Jesus, né? Então Wesley, em alguns momentos, fez até algumas exclusões, conforme fala Ratzinger. E Wesley, ele entendia que uma pessoa convertida, ela poderia desenvolver adequadamente sua decisão por Cristo e levá-la à efetividade, sem se envolver num grupo que estimulasse a santificação. Ou seja, Wesley sabia que se aquela pessoa recém-convertida ela não estivesse num grupo, né, ela poderia talvez até ser desestimulada da sua fé, porque como é importante nós andarmos com pessoas, nós nos fortalecermos, né, pessoas que nos estimulam à santidade, pessoas que nos estimulam a viver a fé, a crescer em fé, crescer no conhecimento de Deus, né? E por isso Wesley sabia dessa importância de ter um grupo, de envolver o recém-convertido, a recém-convertida num grupo pequeno, para essa estimulação, para esse estímulo à santificação, né? E um dos papéis importantes do líder era visitar os integrantes da classe, né, com o objetivo de recolher contribuições que eles estipulavam e exortá-los à perseverança da fé. E aí, quando esses líderes iam fazer essas visitas, né, eles descobriam situações de relacionamentos ali da família, né, testemunhos ou práticas distorcidas do que era o ideal da santidade. Então, esses líderes vinham, passavam esses relatórios ao Wesley, né, e aí Wesley, como um pastor, ele tinha essa possibilidade de conhecer profundamente quem era o rebanho ali que estava com ele, né, e tomar ali as decisões, as medidas pastorais cabíveis em cada situação, em cada caso, em cada família, né? Então, nesse tempo, né, as classes, a sociedade, ela era um momento de restauração e de terapia, né, no sentido assim da restauradora graça de Deus, da terapia divina de Deus, né? Era uma forma restauradora e terapêutica na vida de seus integrantes, tanto homens quanto mulheres, né? Haviam muitos objetivos, mas o discipulado, a cura, a instrução, o crescimento em santidade eram essenciais para aquele grupo, senão se tornaria apenas um grupo que se reunia e falava de muitas outras coisas, um pouco da palavra, lia um pouco, mas no final de tudo não havia esse compromisso, essa comunhão
genuína de cada um, né? E é interessante que Wesley, ele tinha, assim, uns estímulos, a cada 3 meses havia uma questão de tickets que eram renovados, enfim, era algo interno que possibilitava ali para que as pessoas não se acomodassem, mas que elas queressem mais, né? Não se acomodasse ali a sua rotina espiritual, mas que elas sempre quisessem mais, que elas pudessem descobrir mais sobre Deus, que elas pudessem exercitar seus dons. E essa era uma das formas, né, de estimular para que as pessoas não desistissem, mas permanecessem fé ali na sociedade, né, permanecessem firmes e fortes ali nos seus objetivos, né? E a gente já está chegando já na conclusão, né? E quantas informações importantes e interessantes nós aprendemos hoje, nós entendemos hoje sobre a importância da sociedade, a importância da classe, né? E quando assim nós fazemos, né, nós retornamos, nós fazemos esse retorno histórico e missionário a respeito da vida de Wesley, da sua missão, enfim, daquilo que traz inspiração bíblica também para nós, né, e baseada também na tradição wesleyana. Mas nós precisamos nos lembrar que sempre é bom nós retornarmos à tradição no sentido de que qual era o objetivo da sociedade? O que a sociedade daquela época, qual era a importância? Por que aquela sociedade existia? Quais eram ali as suas práticas, né? Por que eles se esforçavam? Imagina você ir, né? Principalmente para quem ainda trabalha, você acordar bem cedo e ir para determinado local de encontro, seja na igreja ou na casa de alguém, ter esses momentos de oração, de confessar os seus pecados, de trazer cura um para os outros, depois ir trabalhar, né? Nós precisamos sim relembrar, trazer sempre à memória o objetivo da sociedade nos tempos de Wesley, né? Muito mais do que se reunir, é muito mais do que a gente participar de eventos, mas é a gente viver o evangelho genuíno, de preocupação uns com os outros e crescimento espiritual, santificação, crescimento em santificação, né? Buscar uma vida espiritual madura e sadia. Há um objetivo, há um propósito na existência das sociedades. Muitas igrejas, inclusive, utilizam métodos, né, de pequenos grupos de células baseados nas sociedades de Wesley, né? Há muitos materiais de discipulados que citam John Wesley, né? E nós, enquanto metodistas, nós devemos retornar à essência no sentido do propósito da sociedade. Nós vivemos em tempos diferentes, sim, porém nós entendemos a importância de colocar em prática o discipulado. Precisamos cuidar uns dos outros, né? A palavra do Senhor nos diz que ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nessa é a palavra do Senhor, fazer discípulos, discipular, é amar, é cuidar uns dos outros. Às vezes a gente pensa, mas dá trabalho cuidar, né, de alguém, dá trabalho até cuidar dos filhos, né? Quanto mais de alguém, enfim. Mas é você olhar com um olhar de amor, né? É você olhar com o mesmo olhar que Jesus olhou para você. É você entender aquilo que Jesus fez por nós. Tem que ser referência para aquilo que nós vamos fazer pelos nossos irmãos e irmãs. Ele nos amou de tal forma que nós precisamos amar também de tal forma ao nosso próximo. E amar a Deus, buscar santificação, buscar comunhão com o Senhor, não é viver uma vida apática, longe dos princípios e valores cristãos, mas é viver uma vida totalmente dependente da presença do Senhor, sabendo que nele nós estamos seguros. Nós não podemos deixar, meus irmãos e irmãs, que a rotina, os anos, talvez as nossas correrias dos nossos dias possam tirar o nosso foco de olhar para Jesus. É por causa dele que nós estamos aqui, é por causa do nome dele que nós pregamos
a palavra de Deus. É por causa de Jesus que nós pregamos o seu evangelho. Não é por causa de mim, não é pela minha causa, não é pela sua causa, mas é pela causa de Jesus. Por isso nós precisamos de discipular uns aos outros, nos fortalecer na fé, na esperança e no amor, como diz o apóstolo Paulo. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa fortalecer a sua vida, né? Que o Senhor abençoe as sociedades da nossa igreja, sociedade de homens, mulheres, jovens e juvenis e tantos outros ministérios, né? Da nossa igreja, e que possamos sempre olhar com esse olhar de cuidado, de carinho, e saber da importância das sociedades para o discipulado, para crescermos juntos, para sermos curados juntos e assim caminharmos nessa vida, nessa jornada cristã que o Senhor tem nos proporcionado. E por isso nós somos gratos a Ele por tudo. Então que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você tenha sido abençoado com essa aula, né? E na semana que vem nós estaremos juntos novamente, falando da próxima lição, lição 16. Então, que Deus te abençoe e vamos fazer uma oração nesse momento, em agradecimento e encerramento. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos por esta aula, te agradecemos, Pai, porque tudo aquilo que nós aprendemos, ó Pai, veio do Senhor, Pai. Aquilo que John Wesley fez em sua época foi porque o Senhor assim o instruiu, o Teu Espírito Santo assim direcionou, Pai. Por isso pedimos que o Seu Espírito Santo continue nos direcionando, nos fortalecendo e nos guiando em todo o tempo. Senhor, ó Pai, que possamos entender a importância do discipulado na nossa vida, a importância do discipulado na nossa igreja. Ó Pai, nesse caminho, nessa jornada, Senhor, que temos à frente a seguir, Pai. Em nome de Jesus, ajuda a nos fortalecer uns aos outros, Pai, confessar as nossas culpas uns aos outros, orar uns pelos outros e sermos curados, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa os teus filhos e tuas filhas e que a nossa igreja cada dia mais esteja fortalecida sobre o teu fundamento, sobre a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Fique na paz.